Seja bem-vindo para mais uma viagem pelo mundo paranormal. Prepare-se para uma jornada repleta de arrepios, mistérios sombrios e histórias que desafiam até os mais destemidos entre nós. Onde a ciência e o desconhecido se entrelaçam. Me chamo Damiano. E serei o teu guia. Eu era um guarda noturno de um antigo cemitério, encarregado de garantir a segurança do local durante as horas mais sombrias da noite. Meu trabalho era solitário e muitas vezes assustador, mas sempre me orgulhei de minha capacidade de manter a calma diante daquela situação. No entanto, há algo neste cemitério que desafia até mesmo minha coragem. Desde que comecei a trabalhar aqui, testemunhei uma série de eventos inexplicáveis que desafiam toda a lógica e explicação racional. Em uma noite tranquila de lua cheia, vi uma sombra se mover entre os túmulos, deslizando silenciosamente como uma névoa negra. Eu me aproximei, com minha lanterna tremendo em minhas mãos, mas a sombra desapareceu diante dos meus olhos, deixando apenas um arrepio gelado na minha espinha. Em outra ocasião, ouvi risadas vindas de uma sepultura recentemente fechada. Eu me aproximei cautelosamente, esperando encontrar um intruso brincalhão, mas quando olhei dentro da sepultura, não havia ninguém lá, apenas o eco distante das risadas que se dissipava no ar noturno. Uma das experiências mais assustadoras que tive foi quando vi uma figura pálida e sem rosto me observando de trás de uma lápide. Seus olhos vazios pareciam penetrar minha alma, me deixando sem fôlego e paralisado pelo medo. À medida que as semanas se passavam, os eventos estranhos no cemitério se tornavam cada vez mais frequentes e perturbadores. Eu me sentia como se estivesse preso em um pesadelo sem fim, onde a realidade se misturava com o sobrenatural de maneiras que eu não conseguia entender. Em uma noite particularmente sombria, enquanto fazia minha ronda habitual, fui surpreendido por uma luz brilhante que parecia emanar de uma sepultura antiga. Intrigado e um pouco apreensivo, me aproximei para investigar. Ao chegar mais perto, vi que a luz vinha de uma vela acesa colocada ao lado da sepultura. Mas o mais surpreendente era o que estava escrito na lápide: "Aqui é Sara, a Dama da Luz". Fiquei arrepiado ao lembrar das histórias que ouvi sobre Sara, uma mulher misteriosa que morreu sob circunstâncias inexplicáveis há muitos anos. Dizia-se que ela era capaz de manipular a luz e que sua presença era um presságio de eventos sobrenaturais. Decidi ficar de vigia perto da sepultura, esperando ver alguma evidência das habilidades sobrenaturais de Sara. Por horas, nada aconteceu, e eu comecei a questionar minha sanidade. Foi então que a luz da vela começou a piscar, como se uma presença invisível estivesse soprando sobre ela. De repente, a luz se apagou completamente, mergulhando o cemitério na escuridão total. Eu me agarrei à minha lanterna, lutando contra o medo que se apoderava de mim. Foi então que ouvi um suspiro suave, como se alguém estivesse bem ao meu lado. À medida que as noites passavam, os encontros com os vultos e os estranhos barulhos se tornavam cada vez mais comuns e perturbadores. Parecia que o cemitério estava vivo com uma energia sombria e inquietante, e eu me sentia como se estivesse constantemente sendo observado. Uma das experiências mais assustadoras que tive foi quando vi um vulto se movendo rapidamente entre os túmulos, desaparecendo e reaparecendo como se estivesse brincando comigo. Já ouvi criança chorando ou dando risadas. Juro que foi a pior experiência que já vivenciei. Os barulhos também eram frequentes e perturbadores. O som de passos arrastados e sussurros indistintos ecoava pelos corredores escuros, fazendo-me questionar minha sanidade. Eu procurava por fontes para esses sons, mas nunca encontrava nada além do vazio da noite. Em uma noite especialmente, enquanto fazia minha ronda habitual, ouvi um grito agudo vindo de uma das sepulturas. Corri na direção do som, minha lanterna tremendo em minhas mãos, mas quando cheguei lá, não havia ninguém, apenas o silêncio da noite.
Outra vez, enquanto patrulhava os limites do cemitério, vi uma luz vindo de uma área isolada. Intrigado, me aproximei cautelosamente, esperando encontrar uma explicação lógica para a luz. No entanto, quando cheguei lá, a luz se apagou abruptamente, deixando-me sozinho na escuridão. Esses encontros me deixaram com uma sensação de inquietude constante. Eu me perguntava se esses fenômenos eram apenas coisas da minha imaginação ou se havia algo mais sinistro acontecendo. Apesar do medo e da incerteza, continuei minha vigília noturna, determinado a proteger o cemitério e seus ocupantes dos perigos que espreitavam nas trevas. Mas cada sombra, cada barulho estranho, me lembrava que o mundo dos mortos guarda segredos que nem mesmo os vivos podem compreender completamente. Eu era um guarda noturno de um antigo cemitério, encarregado de garantir a segurança do local durante as horas mais sombrias da noite. Meu trabalho era solitário e muitas vezes assustador, mas sempre me orgulhei de minha capacidade de manter a calma diante daquela situação. No entanto, há algo neste cemitério que desafia até mesmo minha coragem. Desde que comecei a trabalhar aqui, testemunhei uma série de eventos inexplicáveis que desafiam toda a lógica e explicação racional. Em uma noite tranquila de lua cheia, vi uma sombra se mover entre os túmulos, deslizando silenciosamente como uma névoa negra. Eu me aproximei, com minha lanterna tremendo em minhas mãos, mas a sombra desapareceu diante dos meus olhos, deixando apenas um arrepio gelado na minha espinha. Em outra ocasião, ouvi risadas vindas de uma sepultura recentemente fechada. Eu me aproximei cautelosamente, esperando encontrar um intruso brincalhão, mas quando olhei dentro da sepultura, não havia ninguém lá, apenas o eco distante das risadas que se dissipava no ar noturno. Uma das experiências mais assustadoras que tive foi quando vi uma figura pálida e sem rosto me observando de trás de uma lápide. Seus olhos vazios pareciam penetrar minha alma, me deixando sem fôlego e paralisado pelo medo. À medida que as semanas se passavam, os eventos estranhos no cemitério se tornavam cada vez mais frequentes e perturbadores. Eu me sentia como se estivesse preso em um pesadelo sem fim, onde a realidade se misturava com o sobrenatural de maneiras que eu não conseguia entender. Em uma noite particularmente sombria, enquanto fazia minha ronda habitual, fui surpreendido por uma luz brilhante que parecia emanar de uma sepultura antiga. Intrigado e um pouco apreensivo, me aproximei para investigar. Ao chegar mais perto, vi que a luz vinha de uma vela acesa colocada ao lado da sepultura. Mas o mais surpreendente era o que estava escrito na lápide: "Aqui é Sara, a Dama da Luz". Fiquei arrepiado ao lembrar das histórias que ouvi sobre Sara, uma mulher misteriosa que morreu sob circunstâncias inexplicáveis há muitos anos. Dizia-se que ela era capaz de manipular a luz e que sua presença era um presságio de eventos sobrenaturais. Decidi ficar de vigia perto da sepultura, esperando ver alguma evidência das habilidades sobrenaturais de Sara. Por horas, nada aconteceu, e eu comecei a questionar minha sanidade. Foi então que a luz da vela começou a piscar, como se uma presença invisível estivesse soprando sobre ela. De repente, a luz se apagou completamente, mergulhando o cemitério na escuridão total. Eu me agarrei à minha lanterna, lutando contra o medo que se apoderava de mim. Foi então que ouvi um suspiro suave, como se alguém estivesse bem ao meu lado. À medida que as noites passavam, os encontros com os vultos e os estranhos barulhos se tornavam cada vez mais comuns e perturbadores. Parecia que o cemitério estava vivo com uma energia sombria e inquietante, e eu me sentia como se estivesse constantemente sendo observado. Uma das experiências mais assustadoras que tive foi quando vi um vulto se movendo rapidamente entre os túmulos, desaparecendo e reaparecendo como se estivesse brincando comigo. Já ouvi criança chorando ou dando risadas. Juro que foi a pior experiência que já vivenciei. Os barulhos também eram frequentes e perturbadores.
O som de passos arrastados e sussurros indistintos ecoava pelos corredores escuros, fazendo-me questionar minha sanidade. Eu procurava por fontes para esses sons, mas nunca encontrava nada além do vazio da noite. Em uma noite especialmente, enquanto fazia minha ronda habitual, ouvi um grito agudo vindo de uma das sepulturas. Corri na direção do som, minha lanterna tremendo em minhas mãos, mas quando cheguei lá, não havia ninguém, apenas o silêncio da noite. Outra vez, enquanto patrulhava os limites do cemitério, vi uma luz vindo de uma área isolada. Intrigado, me aproximei cautelosamente, esperando encontrar uma explicação lógica para a luz. No entanto, quando cheguei lá, a luz se apagou abruptamente, deixando-me sozinho na escuridão. Esses encontros me deixaram com uma sensação de inquietude constante. Eu me perguntava se esses fenômenos eram apenas coisas da minha imaginação ou se havia algo mais sinistro acontecendo. Apesar do medo e da incerteza, continuei minha vigília noturna, determinado a proteger o cemitério e seus ocupantes dos perigos que espreitavam nas trevas. Mas cada sombra, cada barulho estranho, me lembrava que o mundo dos mortos guarda segredos que nem mesmo os vivos podem compreender completamente. Quando eu era criança, costumava dormir na casa da minha tia aos finais de semana. Era sempre uma experiência divertida, com brincadeiras e histórias antes de dormir. No entanto, uma dessas noites se tornou um evento que eu jamais esquecerei. Naquela noite em particular, minha priminha de 5 anos, Sofia, estava agindo de forma estranha. Ela estava sentada no chão da sala, fazendo caretas e gestos estranhos, como se estivesse imitando alguém. Intrigado, perguntei a ela o que estava fazendo. Com um sorriso travesso no rosto, Sofia respondeu: "Estou imitando a moça de tranças." Fiquei com medo. Minha tia percebeu minha expressão de surpresa e explicou que Sofia costumava inventar personagens imaginários para suas brincadeiras. Eu tentei me acalmar, mas algo na maneira como Sofia se comportava me deixava desconfortável. Mais tarde, quando todos fomos para a cama, não consegui parar de pensar na moça de tranças que Sofia mencionou. A casa da minha tia era antiga e cheia de histórias, e eu me perguntava se haveria alguma verdade por trás da história de Sofia. Durante a noite, acordei com um som suave vindo da sala. Curioso, saí da cama e fui até lá. Para minha surpresa, vi Sofia sentada no sofá, balançando de um lado para o outro, como se estivesse conversando com alguém. "O que está fazendo, Sofia?" perguntei, tentando manter a calma. Ela olhou para mim com um olhar vago e disse: "Estou conversando com a moça de tranças. Ela quer brincar comigo." Uma sensação de medo se apoderou de mim. Eu sabia que não havia ninguém mais na sala além de nós dois. Sofia continuou a conversar com sua amiga imaginária, enquanto eu observava, apreensivo. De repente, o clima na sala mudou. Uma sensação de frio intenso tomou conta do ambiente, e um cheiro estranho e enjoativo encheu o ar. Então, ouvi um som arrepiante vindo do corredor, o som de passos lentos e arrastados se aproximando de nós. Meu coração disparou. Eu sabia que algo terrível estava acontecendo. Peguei Sofia no colo e corri para o quarto, trancando a porta atrás de mim. Sofia continuava falando sobre a moça de tranças, mas eu sabia que não era mais uma brincadeira inocente. A noite parecia interminável. Eu me sentia impotente e assustado, sem saber o que fazer. O silêncio da casa foi interrompido apenas pelo som dos meus batimentos cardíacos acelerados e pela voz de Sofia conversando com sua amiga invisível. Finalmente, ao amanhecer, o clima na casa pareceu se acalmar. Eu estava exausto e aliviado ao ver a luz do dia entrar pela janela. Sofia não se lembrava de nada do que aconteceu na noite anterior, mas eu sabia que aquela experiência ficaria comigo para sempre.
Mesmo depois daquela noite aterrorizante na casa da minha tia, eu não conseguia tirar da cabeça a experiência. Aquilo se tornou um segredo que eu guardava comigo, sem ter coragem de compartilhar com ninguém. Passaram-se alguns meses desde aquele evento, e eu evitava ao máximo dormir na casa da minha tia. No entanto, uma emergência familiar me obrigou a passar outra noite lá, e eu sabia que teria que enfrentar meus medos mais uma vez. Naquela noite, enquanto todos dormiam, eu estava deitado na cama, tentando me acalmar. Fiquei surpreso ao ouvir um choro baixo vindo do quarto de Sofia. Preocupado, fui até lá para ver o que estava acontecendo. Quando entrei no quarto, vi Sofia sentada na cama, com lágrimas nos olhos. Ela me olhou com um olhar assustado e disse: "Ela está de volta, a moça de tranças. Ela não me deixa em paz." Meu coração gelou. Será que aquilo era apenas a imaginação de uma criança ou havia algo mais sinistro acontecendo? Enquanto conversava com Sofia, ela me contou detalhes perturbadores sobre a moça de tranças. Segundo ela, a moça era uma antiga moradora da casa, que havia morrido de forma misteriosa há muitos anos. Desde então, seu espírito assombrava a casa, especialmente durante a noite. Decidi confrontar meus medos e investigar a casa em busca de respostas. Vasculhei cada canto, procurando por qualquer sinal da presença sobrenatural. Foi então que encontrei um diário antigo escondido no sótão. O diário pertencia à antiga moradora da casa, e nele estavam registradas histórias perturbadoras sobre a moça de tranças. Ela era descrita como uma mulher solitária e amargurada, que fazia pactos com forças sobrenaturais em busca de poder e vingança. Ao continuar lendo o diário, descobri que a moça de tranças tinha um desejo ardente de possuir uma criança para chamar de sua. Ela acreditava que isso lhe traria paz e libertação do seu sofrimento eterno. Com o coração acelerado, percebi que Sofia estava em perigo. Corri de volta para o quarto dela, apenas para encontrá-la desaparecida. Entrei em desespero, procurando por ela em todos os lugares da casa. Foi então que ouvi um choro vindo do porão. Corri para lá e encontrei Sofia, encurralada em um canto escuro, enquanto a moça de tranças se aproximava lentamente, com um sorriso malévolo nos lábios. Sem pensar, peguei Sofia nos braços e corri para fora da casa, deixando para trás a presença sinistra da moça de tranças. Desde então, nunca mais voltei àquela casa, e a história da moça de tranças se tornou uma lenda sombria na minha família. Aquela experiência me ensinou que nem sempre as histórias de fantasmas são apenas contos para assustar crianças. Às vezes, elas têm um fundo de verdade aterrorizante, capaz de mudar para sempre a forma como vemos o mundo ao nosso redor. Se você ficou tão intrigado quanto eu com essas histórias, não deixe de comentar abaixo o que achou, deixar seu like se gostou e, claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua interação é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo.